Um tempo como temos tido hoje de manhã e estamos continuando a apreciar, é realmente, no sentido espiritual, muito invigorante. Anima a gente. E é uma mostra de como uma igreja local devia ser, na presença de Deus, com uma boa apreciação dele. Oportunidade para participar e usar dons espirituais para engrandecer o nome do Senhor, como também edificar o povo de Deus. Me faz lembrar a história que eu ouvi de um irmão que voltou do campo missionário para sua cidade, para a igreja que o recomendou a servir a Deus, um lugar pequeno. E no domingo de manhã, depois de ter lembrado o Senhor, ele foi encontrado andando na cidade, voltando para sua casa, ou onde ele estava ficando. E a pessoa que o encontrou o conhecia faz tempo. E ele começou a perguntar: onde você vem vindo? Ele disse: bom, eu estava ali entre os irmãos, lembrando o Senhor no partir do pão. Sabendo disto, ele começou a desprezar aquele lugar, dizendo: mas você vai naquele lugar tão pequeno, quase não tem gente, os cânticos são fracos, e assim o prédio não é atrativo, e tudo aquilo, e ali também não tem nem nome. Quem sabe daquele lugar e o que é? Ele falou: sim, o Senhor está falando toda a verdade. Tudo que o Senhor descreveu eu não posso negar. Mas o rei estava ali. Concluiu aquela conversa. E aquele outro homem foi embora com a cabeça para baixo, tocado, intimamente afetado por poucas palavras. O rei estava ali. Fez a diferença quando reconhecemos que estamos na presença do Senhor. Gostaria de continuar a nossa consideração da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas no sentido prático para as nossas vidas. Atos capítulo 13, e nós vamos ver como, estando na presença do Senhor, tem um efeito, devia ter um efeito em nossas vidas. Atos capítulo 13, começando também com versículo 13. Atos dos Apóstolos, chamado, como devia ser, Atos do Espírito Santo, que usou estes servos de Deus para levar o Evangelho avante e registrar aqui como é a vontade de Deus. Capítulo 13 e versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, entendemos que era João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim.
E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Somente até aqui, conforme a vontade de Deus, desejamos que Ele tenha prazer em abençoar a leitura da sua própria palavra. Antes de apresentar o âmago do assunto, gostaria de destacar um ponto simples, o contexto que temos aqui. Tendo o apóstolo Paulo recebido uma oportunidade de falar e apresentar umas verdades da palavra de Deus, ele não fez rodeios. Ele tinha um curso destacado, pois o seu propósito era apresentar o Senhor Jesus Cristo. Usando o Velho Testamento, os seus ouvintes sendo israelitas, ele então usou o conhecimento que eles tinham do Velho Testamento e podia falar bem como Deus lidou com o seu povo, apresentou as verdades, apresentou Saul e depois Davi, mas o seu propósito era cortar uma linha reta para apresentar o Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez. E os que usem o dom de evangelista, ou em público, ou em particular, devemos sempre lembrar que o nosso propósito é pregar o Senhor Jesus Cristo, cumprindo a vontade de Deus de ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo de todas as nações. Seria muito aproveitável ler o capítulo inteiro. Por causa de tempo, nós encurtamos a leitura. Mas nos próximos versículos, o apóstolo Paulo, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo e a sua morte, o seu sepultamento e ainda mais a sua ressurreição. Este é o Evangelho apresentado. E como sempre, como foi em Antioquia da Pisídia, alguns creram, alguns duvidaram, alguns rejeitaram. Assim que sempre vai ser, e não sabemos como vai ser o resultado da pregação do Evangelho. É como se fosse uma aventura na presença de Deus, um romance. Não sabemos o que vai acontecer, mas devemos ser fiéis, servos de Deus e apresentar o Evangelho como agrade a Deus. Gostaria de dirigir a nossa atenção principalmente para as palavras encontradas em versículo 22, palavras que Deus mesmo pode dizer a respeito do seu servo Davi. Mais ou menos no meio do versículo, Deus está dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi, homem conforme o meu coração. Que testemunho! E é Deus mesmo que está dando este testemunho. Perguntamos para nós mesmos: será que Deus pode dizer estas palavras a meu respeito? Conforme o seu coração, conforme o coração de Deus? Temos um coração conforme a vontade de Deus? Deus sabe. É Ele que devia sondar. Como Samuel aprendeu, também relacionado com Davi, quando foi para a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, veio o primogênito alto, bonito, atrativo, e sendo ele o primeiro que nasceu entre os irmãos daquela família, Samuel pensou: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Mas o Senhor precisava ensiná-lo. Não olhes para a sua aparência, a sua estatura, pois não é este. O homem vê o exterior, porém o Senhor, ele podia dizer: eu vejo o coração. Ele olha no interior. E como que é o nosso interior na presença de Deus, de cujos olhos não podemos esconder?
Davi, conforme o meu coração. Depois de ter estado na presença de Deus, depois de semanas, 5, preparando o nosso coração na presença de Deus, temos estado na presença dEle. É como se fosse na montanha com Ele. Mas depois nós precisamos descer da montanha para o vale, para continuar vivendo em dias úteis, neste mundo em trevas. Ele mesmo disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Precisamos ter um efeito, um testemunho. E depois de ter estado com o Senhor, nós levamos naturalmente a fragrância do Senhor conosco, a beleza do Senhor conosco, para exalar a sua pessoa ao nosso redor, e as outras pessoas incrédulas podem discernir e pensar e saber com convicção: esta pessoa de certo é diferente, ele tem estado com o Senhor. Independe da nossa educação ou ensino, pois Pedro e João não tinham uma educação assim elevada, homens iletrados, pescadores. Mas os religiosos, em destaque com estes homens, em Atos 4, discerniram, perceberam, observaram, sentiram a diferença, a fragrância de Cristo nas suas vidas, e podiam dizer: estes homens tinham estado com o Senhor Jesus Cristo na sua presença. Um destaque, algo que levamos conosco. É interessante notar que Deus apresenta aqui Davi, pois podemos nos identificar com Davi, como nós podemos nos identificar com Elias, como Tiago apresenta ele em capítulo 5 da sua carta. Homem sujeito às mesmas paixões de nós, as mesmas paixões. Davi, infelizmente, um homem descendente como nós, de Adão. Herdou como nós uma natureza pecaminosa. Assim, Davi pecou. Adultério, homicídio. Deus lidou com ele. E através do seu servo Natã, enviou Natã para apresentar o fato a Davi. O seu adultério com Batseba não foi escondido à minha vista. O homicídio que você cometeu através de mãos de outros não foi escondido. E cortou para o coração de Davi quando Natã precisava dizer: tu és este homem. Tu és este homem. O teu pecado foi achado. E Davi caiu em cima de si. Caiu perante o Senhor. Às vezes pensamos em Urias. Às vezes, lendo as Escrituras, os irmãos como eu ficam tocados. Como Urias foi um homem fiel. Fiel a Deus, fiel a Davi. Mas não foi para casa, pois o exército de Deus, o exército, aliás, de Israel, estava ali em batalha. Como podia ele voltar e ter o conforto do lar e estar com sua esposa Batseba? Foi fiel e ainda mais levou a carta nas suas mãos, que ensinava o capitão do exército em como se retirar e deixar Urias em frente da batalha, homem corajoso. Leia a história depois, segundo Samuel, e como ele foi um servo fiel. Mas por causa disto, morreu. Às vezes seria conosco uma situação semelhante. Mas Deus tem o seu galardão. Deus lidou então com Davi, e em Salmo número 51, ouvimos Davi contrito, reconhecendo o seu pecado, dizendo que ele pecou contra Deus, contra ti somente, pediu perdão. Ele disse em versículo 12, Salmo 51, restaura a mim a alegria da tua salvação. Observe, não perdeu a sua salvação,
Não perdeu a salvação. Perdeu a alegria, sim. Perdeu a alegria. Às vezes na nossa vida pode também acontecer isto. Mas vamos lembrar que tem um caminho de volta. E Deus tem prazer em perdoar os nossos pecados e devolver a alegria da nossa salvação, de estar com Deus. Um homem sujeito às mesmas paixões de nós, mas mesmo assim, Deus pode dizer: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Como então é o coração de Deus? Os irmãos estavam esperando ouvir mais dedos dos pés, né? 5 dedos no pé direito e 5 no pé esquerdo, 10 ao todo, mas se fosse assim, estaríamos aqui até 6 horas, 7 horas, na hora de oração novamente, e o almoço já foi para lá e não sei onde, né? Então nós vamos nos limitar somente a 3, seria suficiente. Geralmente os pregadores precisam de 3, né? Para pendurar sua mensagem. Então eu volto para 3. E estão aqui o coração de Deus neste trecho mesmo. Na verdade existe mais do que 10. Mas pelo tempo que temos à disposição, notamos versículos 17, 18 e 19. Estão aqui mesmo neste trecho. Antes de falar 3 palavras, 1 para cada versículo, eu gostaria que os irmãos pensassem por si mesmo. Como dizemos, é melhor tirar de primeira mão. Extrair do texto algo de Deus mesmo de primeira mão. Pense em versículo 17. O que aprendemos de Deus? Como é o coração de Deus? Como Ele lidou com seu povo? Como Ele lida conosco? Éramos nada, éramos pecadores, mas Deus nos elevou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, com Cristo. Como que Ele lidou com seu povo no passado? O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. O que podemos dizer a respeito do coração de Deus? Não é um coração bondoso, um coração benevolente, como foi conosco. Do nada, Ele fez muito. Quando eles eram escravos, estrangeiros, Deus os tirou, dizendo: deixa ir o meu povo. Israel é o meu filho, o meu primogênito. Deixa eles ir para me adorar no deserto. E Ele exaltou esta nação. E através desta nação, Ele fez o seu nome grande. Exaltou. Benevolente, bondoso. Este é o coração de Deus. E na vida de Davi, num incidente, especialmente encontramos a bondade de Davi. Versículo 18, pense bem por si mesmo. Suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. O que podemos extrair disto a respeito do coração de Deus? Um povo, e Deus podia descrever como um povo com um pescoço duro, serviço duro, sempre pensando para trás. No Egito tem coisas melhores, tem alho, tem cebola, tem coisas lá. Infelizmente eles disseram depois, quase no final da sua jornada, dos 40 anos, disseram: e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Figura do Senhor Jesus, o maná, pequeno, humilde, redondo, eterno, branco, puro, doce, o seu paladar, o maná. Eles disseram: nossa alma tem fastio, aborrecimento deste pão tão vil. Infelizmente. Mas o Senhor suportou este povo durante todos aqueles anos. Alimentou, batalhou por eles. Se colocou no meio deles no tabernáculo, o fogo de noite,
uma coluna de nuvem de dia, protegendo uma nuvem do sol e aquecendo eles no deserto, iluminando aquele acampamento de noite. A presença de Deus no meio do seu povo faz a gente ficar arrepiado só de imaginar como teria sido. Às vezes pensamos, eu gostaria de ter estado lá. Mas se fosse assim, de certo, nós teríamos sido junto com o povo, com falhas. O que podemos dizer então sobre este versículo 18? Eu dei alguns minutos para pensar. Tem uma resposta? Uma palavra só. Exatamente. Paciência ou longanimidade. E na vida do Senhor, de Davi, nós vamos encontrar isto também, como também na vida do Senhor Jesus Cristo. Tem mais um. Versículo 19. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Por sorte a terra deles. Deus dividiu aquela terra para as 12 tribos de Israel. Aliás, a tribo de Levi não houve herança. Eles eram sacerdotes. Eles não precisavam trabalhar no campo, mas dedicados para servir o Senhor, eles não receberam uma herança. Apenas uma indicação. A razão por que Barnabé vendeu a sua terra é porque ele era levita. Não tinha herança. Não devia possuir aquela terra. O que então podemos encontrar no coração de Deus aqui? Imparcialidade. Imparcialidade. Não pensando melhor de uma tribo do que os outros, mas imparcialidade. Muito bem. Primeiramente, então, o coração de Deus que ele podia encontrar em Davi no seu tempo. No trecho mais para frente, em capítulo 13, que estamos lendo, encontramos que esta expressão que Davi serviu a Deus na sua própria geração. Na sua própria geração. Nós também precisamos servir a Deus em nossa geração. Em nossa geração. E Deus pode encontrar um aqui e outro ali, pessoas que têm o mesmo coração que Ele tem. Estando na presença de Deus, podemos sair e manifestar bondade, longanimidade, imparcialidade. Segundo Samuel, capítulo 9. Davi agora já é rei. Saul já morreu. O seu bom amigo Jonatas também já morreu na batalha. E Davi já reinou em Hebrom. E agora ele está reinando sobre todo o Israel. Segundo Samuel capítulo 9, relata para nós a sua bondade, a sua benevolência. Pense bem, nesta situação, Davi agora se encontra com domínio, como rei. Podia fazer o que ele queria, podia negligenciar alguns, podia exaltar outros, podia fazer o que era do seu prazer. Mas ele decidiu não esquecer a sua promessa para com Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Podíamos pensar, mas agora Saul se fez inimigo de Davi, o perseguiu, agora está nas mãos de Davi fazer mal à casa de Saul, os que ficaram. Não, mas este não é o coração de Deus. O coração de Deus é abençoar aqueles que não merecem. É uma manifestação de graça. De graça. E foi justamente isto o que Deus fez conosco. Leia depois, por seu próprio proveito, Efésios capítulo 1. E vamos ver como Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sem reserva, sem medir,
abundantemente transbordando. Por exemplo, este cálice aqui não está cheia, não está transbordando. Para ser transbordando, precisa encher até aqui e derramar. Assim são as bênçãos de Deus para conosco. Não medidas, mas sim sacudidas, cheias, transbordando. O coração de Deus se encontra em Davi. Davi, então, encontrou um chamado Mefibosete. Mefibosete era o seu nome. Como descobrimos, o nome descreve a pessoa. Mefibosete, preste atenção, Mefibosete quer dizer coisa vergonhosa. Coisa vergonhosa. E quando Mefibosete chegou perante Davi, se prostrou, se inclinou e disse Davi, versículo 6, Mefibosete, ou, em outras palavras, coisa vergonhosa. E ele disse, eis aqui teu servo, eis aqui teu servo, Mefibosete. Em seguida, Davi, conforme o coração de Deus, disse, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. Vou te abençoar, embora que você não merece. Você é coisa vergonhosa, mas eu vou te abençoar por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Tu, Mefibosete, sempre comerás pão à minha mesa. É um quadro lindo que Deus apresenta diante de nós. Coisa vergonhosa, por quê? Porque Mefibosete caracteriza a sua pessoa. Foi porque em capítulo 4 de 2 Samuel, nós lemos que quando a batalha vinha, o babá, o ama de Mefibosete, o catou no braço e foi correndo. Mas por causa da pressa, ele caiu. O filho do rei, aquele que era para ser um homem corajoso, liderança, um guerreiro, às vezes um comandante de um exército, caiu e ficou aleijado de ambas as pernas. Ambas as pernas. Não podia andar mais. Por esta razão, ele tornou a ser coisa vergonhosa. Em vez de ser reconhecido como um rei, um filho do rei, corajoso, podendo sair, batalhar, ficar em pé, não. Ele foi aleijado por causa da queda. E os que pregam e apresentam o Evangelho vão encontrar uma boa mensagem naquele trecho. Por causa da queda, ele ficou aleijado e não podia andar. Para o pecador, ele não pode andar nos caminhos de Deus até Romanos 6, quando podemos andar em novidade de vida. Estou semeando pensamentos. Sentado à mesa do rei constantemente, para ser considerado como um dos filhos do rei, o que aconteceu? Sentado à mesa do rei, como se fosse aqui, a coisa vergonhosa fica onde? As suas pernas, que não podiam ser usadas, ficaram onde? Pense bem, debaixo da mesa, não é? Escondidas. Ninguém podia ver a sua vergonha. Mas assentado à mesa do rei, todos os dias, ele podia ser recebido, abençoado. A bondade e a misericórdia que Davi podia manifestar para Mefibosete, coisa vergonhosa. E aqui estamos hoje, reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, apreciando a sua pessoa, apreciando o ensino da sua palavra, procurando entender o coração de Deus para conosco, como Davi manifestou para com Mefibosete, nós também, à vista de Deus, a nossa fraqueza, não podendo andar nos caminhos de Deus, ficam debaixo da mesa, fora da sua vista, e Ele pode dizer os teus pecados positivamente.
eu não lembro mais. Nós podemos dizer, quando alguém pede perdão de nós, eu vou esquecer aquilo. Infelizmente, nós temos a capacidade de lembrar. Pode ser 10, 20 anos depois. Infelizmente, aquilo pode surgir novamente e tudo aquilo retorna sobre nós. Porém, Deus, Ele toma a decisão de não lembrar mais. Escondido, fora da sua vista, não leva mais em conta a bondade de Deus. Quanto à paciência de Davi, encontramos isto em várias fases da sua vida. Precisamos retornar. Agora, deixe-me dizer que estamos seguindo a ordem de Atos capítulo 13, versículos 17, 18 e 19. Não estamos seguindo a ordem cronológica, como aconteceu na vida de Davi. Mas para lembrar como está apresentado em Atos, o coração de Deus manifestado em Davi, bondade, benevolência, paciência ou longanimidade e depois imparcialidade. Vamos ver alguns acontecimentos em 1 Samuel. 1 Samuel, e depois de vencer Golias, Davi recebeu o louvor, especialmente quando as mulheres foram cantando. Saul matou tantos, mas Davi mais ainda. E isto inspirou no coração de Saul inveja. Inveja é uma coisa desagradável à vista de Deus. Mas por causa desta inveja, Saul começou a perseguir a Davi. Saul começou a perseguir a Davi. E assim, Davi estava na presença de Saul, foi chamado ali e tocava a harpa, pois um espírito, como escrito aqui nas Sagradas Escrituras, um espírito mau, que melhor seria descrito como um espírito triste, da parte de Deus veio sobre Saul, mas Davi podia tocar a harpa e apaziguar aquela tristeza. E um dia, quando ele estava ali, na presença de Saul, tocando a harpa, o espírito mau ou triste da parte de Deus, eu disse o capítulo, ainda não, desculpa, capítulo 18 de 1 Samuel, e versículo 10. O espírito triste da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Pense bem sobre isso também. Saul, então, sendo rei, podia fazer o que ele queria. Ninguém ia questionar a morte de Davi com aquela lança e com aquela altura de Saul, de ombros para cima, acima de todas as outras pessoas ao seu redor, homem formoso, bonito, e com aquela posição de rei, tirou contra Davi com toda aquela força e veemência e furor contra este homem. Davi, porém, desviou dele duas vezes, não somente uma vez, mas duas. Como foram as reações de Davi? Ele foi alerta, esperto. Ele observou, tocando a harpa, os olhos de Saul, que ele não estava muito agradável com Davi. E quando levantou e atirou contra Davi, o que ele fez? Desviou uma vez, duas vezes. Encravou na parede a lança. O que custaria para Davi, perito em acertar o alvo, tirar aquela lança e com a mesma força lançar de volta contra Saul? Eu vou te dizer que ele não teria perdido o seu alvo. Teria acertado em cheio.
e Saul teria caído, como aquele que perseguia Davi. Como sabemos disto? Quando notamos que ele levou 5 pedras para encontrar Golias. Por que ele levou 5 pedras? Ele usou apenas uma pedra. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Não foi na sua própria força. Em contraste com Golias, mais ou menos esta altura aqui, 3, 4 metros. Ele era pequeno e Golias xingou ele. Davi não ficou perturbado com palavras, mas ele foi lá para levantar o nome do Senhor perante o povo, o exército de Israel. Usou uma pedra, pôs na funda, girou, lançou e acertou na testa de Golias. Sem ter espada na sua mão, venceu o Golias, o gigante. Mas por que ele levou 5 pedras, redondas, lisas do ribeiro? É necessário andar até a velhice de Davi. Eu vou dizer o capítulo, mas não leia agora, é tarefa. 2 Samuel capítulo 21, e vamos encontrar ali que quando Davi era velho, fraco fisicamente, ainda queria sair para a batalha, veio contra ele um dos filhos de Golias, querendo tirar a vida de Davi. Davi fraco não podia vencê-lo, mas veio um dos seus guerreiros, homens fortes, e venceu ele. Depois veio mais 3. No final do capítulo lemos que estes 4 nasceram a Golias de Gaza. 4 mais Golias 5. Eis a razão porque ele levou apenas 5 pedras. Com isto já aumentou a nossa apreciação da confiança que Davi tinha em Deus. Para ele, Deus era real, verídico, pessoa com quem ele andava, que inspirava ele de coragem, de enfrentar não somente um, mas os 5 se vieram, e tinha apenas uma pedra para cada uma dessas pessoas altas. Davi corajoso, confiante em Deus, não levou 10. Bom, se não acerto com a primeira, eu tenho uma reserva aqui, não. Mas uma para cada um. Por esta razão sabemos que ele podia ter tirado a lança de Saul da parede e jogado de volta e teria acertado o alvo. Houve paciência no coração de Davi. Vira a página, capítulo 19, encontramos isto mais uma vez. 1 Samuel, capítulo 19. E, se eu posso achar o versículo. Se um irmão acha para mim, seria uma ajuda. Versículo 10, versículo 10. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Mais uma vez, não somente uma vez, nem 2 vezes, mas 3 vezes, Davi tinha oportunidade de jogar aquela lança de volta para Saul e retribuir mal por mal. Cai sobre nós Romanos capítulo 12, a orientação que a palavra de Deus mesmo nos dá, de não retribuir mal por mal. Deus pode dizer, a mim me pertence a vingança. O contrário, se o teu inimigo te ofende, faze bem para ele. Os ensinos do Senhor são os contrários dos ensinos dos homens. Não foi isso que estávamos meditando recentemente? Conselheiro, quando estamos numa dificuldade, talvez no serviço, alguém está nos perseguindo, às vezes vem um mau conselho, sai desta perseguição.
Chama ele à parte, diz para ele, em particular, sai do meu pé e me perseguir, porque não posso ficar nervoso. Eles vão dizer, dá-lhe umas pancadas. Maus conselhos chegando aqui. Não. Para aquele que teme a Deus, que é rejeitado, talvez no seu emprego, por causa do testemunho, porque eu amo a Deus e não vou estar com eles nas suas bebedices, e não vou participar na malícia das suas piadas sujas. Prefiro me preservar para Deus. Deus vai honrar este testemunho. Tornamos para a palavra de Deus e pedimos para o Senhor. Cada manhã eu vou para o serviço, Senhor. Preciso enfrentar estas dificuldades, estas perseguições. Peço do Senhor sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Também uma inteligência emocional para poder lidar com estas dificuldades. Senhor, me fornece com aquilo que eu preciso. E retornamos para a palavra de Deus, Romanos 12. Às vezes devemos ler todos os dias aquele capítulo para poder enfrentar um dia. Como que eu posso lidar com estas pessoas? Fazer-lhes bem e não mal. Venha comigo mais uns capítulos para frente para observar o coração de Deus em Davi. Capítulo 24. Saul, com os seus 3.000 homens, está perseguindo a Davi, querendo tirar a sua vida. E neste dia, Davi com os seus homens valentes, eles estão numa caverna. E Saul entra nesta caverna para cobrir os seus pés. Quer dizer, aliviar o ventre. E Saul estava ali. E vem o mau conselho para Davi. Eu vou ler estes versículos aqui. Como devia ter sido naquela ocasião. Me perdoe se alguém não tem um ouvido muito bom. Se o Antônio pode aumentar o aparelho de ouvido, vai ouvir. Versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-as como lhe parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Eu acho que foi assim, não foi? Talvez na gravação aqui deu para pegar, né? Depois, se não deu para ouvir, vocês podem ouvir a gravação, se sai bem. Por causa de Saul estar lá, eles não podiam falar em alta voz. Cochicharam nos ouvidos de Davi: Davi, você é o nosso líder, é você que nos inspira de coragem, nós dependemos de ti para orientação, como lidar com este homem que está nos perseguindo. Mas olha que ele está bem aí, ó. E podemos quase ver o reflexo da luz nas facas, nas armas de branca que eles tinham nas suas mãos. E Davi tira, o que ele vai fazer? Ele está no aperto. Os homens corajosos, valentes, homens guerreiros estão esperando Davi fazer alguma coisa, tirar a vida de Saul ali mesmo. Eis que Deus te entregou nas tuas mãos o teu inimigo. O que é isto? É mau conselho. Maus conselhos que caíram cochichando no ouvido de Davi. O que precisamos fazer? Discernir. Precisamos decidir: esse é bom ou é mau? Qual é o coração de Deus para lidar nesta situação? O ungido do Senhor. E Davi então precisando mostrar coragem e ainda mais preservar a dignidade que ele tem perante de Deus, como o coração de Deus. Que ele fez? Tirou a sua faca, brilhando ali, e os homens pensando: agora nós vamos ver a morte do nosso inimigo. E Davi vai lá com aquele jeito de coragem, mas com cuidado, e chega lá e faca bem afiada, não faz barulho, né, Sr. Antônio?
pegou um pedaço e levou de volta. Quando Saul terminou, foi saindo e Davi saiu depois dele. Clamou Saul. Ele disse: é a tua voz, Davi, é você? Sim, ele disse: olha aqui, pedaço do seu vestido, manto, o óleo do seu manto. Está aqui. Deus te entregou nas minhas mãos, mas a tua vida foi preciosa. Eis que eu não estou atrás de ti. E não estou aqui para te fazer mal, mas tu vens contra mim. Saul ficou cortado no seu íntimo por causa daquilo. E assim, ele naquele dia não perseguiu mais a Davi. O que Davi fez? Ele fez bem para ele em vez de mal. Sabedoria que veio do alto. Inteligência emocional para lidar com a situação. E os homens corajosos podiam ver: puxa, mas Davi tem coragem mesmo. Tem coragem, podia ter tirado a vida de Saul, mas preservou a sua vida. Andamos mais alguns capítulos para frente e encontramos aqui uma outra ocasião. Capítulo 26. Saul sai novamente atrás de Davi e ele chega para perto de Davi, e Davi sabe, versículo 5, Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul, e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Amaleque, o Eteu, e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Agora estes dois homens corajosos estão imaginando que este desafio é para eles ir com Davi para resolver o assunto de Saul, seu inimigo. Eles gostam de desafios, homens corajosos. Nós vamos descer lá, bem no meio do arraial, e entrar lá bem no centro onde Saul está ali, deitado, dormindo. Quem vai comigo? Abissai, ele não pensa duas vezes. Eu vou contigo, Davi. Eu vou contigo. Foi bem ou mal para Davi? Vamos ver. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, no lugar mais seguro, rodeado por seus homens valentes. E a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Não é que eu perdi a minha voz, mas é para salientar como é às vezes os maus conselhos. Não uma vez, duas vezes. Agora, através de Abissai, mais uma vez um mau conselho. Está ali, Davi, deitado, dormindo. Que custaria? Aqui a lança. Sou perito com a lança, como você, Davi, mas deixe isso comigo. Eu faço isso. Você perdeu a oportunidade lá de cortar, quando cortou a orla do vestido de Saul, em vez de tirar a sua vida, mas agora deixe isso comigo e resolvo. Mau conselho. Uma vez só seria resolvido. Davi lembrou o coração de Deus. E citamos ontem, Lucas capítulo 9, quando os filhos do trovão, eles deram um mau conselho para o Senhor. Senhor, deixa-nos chamar como Elias fogo do céu para destruir esses samaritanos. Vamos resolver com um ato só a destruição deles. Eles não te receberam. Vamos tomar vingança.
Ah, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas sim para salvá-los. Paciência mais ainda, paciência. O Senhor podia ver além, podia ver a mulher em João capítulo 4, podiam ver os samaritanos ali em capítulo 4 ainda, muitos crendo nele. Podia ainda ver Atos capítulo 8, quando Filipe é enviado para Samaria e muitos creram nele. Ah, não é o coração de Deus de destruir, mas sim de salvar, de salvar. Assim foi então que eles pegaram a lança e a vasilha, a bilha de água e foram embora. E no outro lado do monte, eles chamaram para Abner. Abner! Agora todo mundo acordou. A barriga está roncando, precisamos terminar, né? Quase na hora do almoço. Chamou Abner. Ele disse, voz de Davi. Davi, quem está falando com o rei? Ele disse, sou eu mesmo. Leia a história depois. Ele falou, manda um dos jovens para cá para buscar a lança e a vasilha de água. Deus te entregou na minha mão, preservei a tua vida mais uma vez. E assim, houve aquela conversa. Saiu contra mim, Saul, como se fosse atrás de uma pulga, contra um cão morto como eu. Sou nada, humilde, manso de coração. E o Senhor Jesus nos convida hoje, da mesma forma. Convida, é um convite dele, não é forçado, ele não força ninguém. Mas ele apresenta, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Um jumentinho novo, andando ao lado do adulto, precisando aprender os sinais. Eu aprendi como é a linguagem dos animais aqui no Brasil, pois se é para ir para frente é, não é? Se é para parar é, pelo menos em Tupi Paulista é assim. No Nordeste não sei, não aprendi, mas eles fazem outros barulhos lá. Mas então, para o jumentinho aprender, precisa ser ligado, andar junto, sentir o peso, sentir esquerda, direita, parar, ir para frente, tudo aquilo. E o Senhor Jesus nos convida. Não é um jugo desigual. Embora que estamos ali como aprendizes, mas é um jugo igual. Tomai, deixa aquilo ficar sobre você. De livre e espontânea vontade. Vou te ensinar. Aprendei de mim. Ele já é assim. Manso, humilde de coração. Mansidão não quer dizer fraqueza. Vamos destacar este ponto. Um cavalo mantém a sua força, disposição, capacidade de trabalhar, mantém tudo aquilo, mas ele é domado, ele é manso, ele recebe as ordens. E toda aquela energia, força e capacidade é alicerçado para servir. Seria o nosso caso também. Davi aprendeu isto, manso, humilde de coração. E assim, ele podia manifestar um coração longânimo, paciencioso, esperando o dia quando Deus ia lidar com Saul e o reino seria dele. Lembre bem, Davi já foi ungido, Davi já recebeu a indicação que ele mesmo seria o próximo rei, mas ele não tomaria isto por força própria. Precisamos terminar. Mas tem mais um. Imparcialidade. Eu vou apenas citar em talvez 2 minutos. No final de 1 Samuel, os últimos capítulos, nós encontramos a cidade de Davi, chamada Ziklag, onde ali os seus 600 homens estavam morando. Os amalequitas vieram quando Davi estava fora, queria entrar na batalha com os filisteus, mas não podia, precisava voltar para trás. Eles tinham medo que Davi ia se unir com Israel e seria contra os filisteus. Mas quando eles voltaram para Ziklag, encontraram a cidade queimada, suas esposas, seus filhos levados.
E ali nós lemos que eles, pense bem, homens valentes, corajosos, homens guerreiros, acostumados de ver morte, eles choraram amargamente, até que não houve mais força neles para chorar. Às vezes nós temos chegado a tal situação também. Perseguição, situação difícil, e na presença de Deus temos nos desabafado, temos descarregado o nosso coração, a nossa ansiedade, querendo encontrar o alívio, até que não tem mais força dentro de nós, e Davi junto com eles. Porém, Davi um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais. Porém, Davi fortificou a sua alma no Senhor. Assim que é o recurso diante de nós. De fortalecer a sua alma na presença do Senhor. Pediu direção. Iremos contra eles, havemos de vencer. O Senhor disse, sim, vai. Então, em vez de ficar para baixo, junto com os seus soldados, um homem precisava ser levantado por Deus, apenas um. Um líder, um verdadeiro homem de Deus, que tem o coração de Deus. E disse, vamos ficar animados, vamos levantar. Vamos nós 600 ir atrás deles. Estamos cansados. Então, chegando no ribeiro, os 200 ficaram para trás, ou 400, estou esquecendo, devíamos lembrar, os 200 ficaram para trás e 400 foram para a batalha. Encontraram, venceram. Quando retornaram para o ribeiro, entre aqueles 400 homens, houve uns filhos de Belial, homens que não confiavam em Deus. Deram outras palavras, dizendo a estes homens que não foram para a guerra conosco, eles não vão receber parte do espólio, aquilo que tomamos dos amalequitas. Eles vão ficar só com a sua bagagem. Eles ficaram lá cuidando. Davi colocou a coisa em ordem e podia dizer, não. Como eles ficaram com a bagagem, eles vão receber da mesma parte como os que foram para a batalha. Igualdade ou imparcialidade. E assim ficou a ordem entre Israel por longos anos. Imparcialidade. Assim devia ser conosco também. Não tomando ou dando preferência para ninguém, mas aos olhos de Deus, vendo todos iguais, como Deus os vê. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Cor de pele, linguagem, cultura, não faz diferença perante o Senhor. Nós precisamos ser imparciais com o coração de Deus, pois devemos enxergar o dia quando, juntos na presença do Senhor, nós vamos cantar os seus louvores, com todos que Ele remeu com seu próprio sangue, de toda tribo, língua, povo e nação. Imparcialidade. Perguntamos, será que Deus pode encontrar no meu coração e no seu um coração semelhante ao coração de Deus? Benevolente, paciente, imparcial. Algo que pode exalar a fragrância de Cristo num mundo que rejeitou o Salvador. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra. Amém. Por causa de tempo, vamos deixar apenas em aberto para um irmão nos dirigir a Deus em oração.